Esperança e resiliência é o mote do episódio de hoje. Hoje vim conhecer Clara de Sousa Alves, de 28 anos. Advogada, professora universitária e deputada na Assembleia da República, a Clara divide-se entre Alfândega da Fé, Bragança e Porto, onde também tem escritório. É uma mulher assertiva, determinada e resiliente, que acredita no interior e no potencial das suas raízes. Vejam mais um episódio de Interior de Sucesso. Hoje estou aqui com Clara de Sousa Alves. Quem é a Clara? A Clara é uma rapariga, uma mulher de 28 anos, apaixonada pelo interior, apaixonada pelo distrito de Bragança, oriunda de Alfândega da Fé, de uma pequenina aldeia com 10 habitantes, mas que se identifica muito com este estilo de vida e com este meio. Clara, diz-me como é que é o teu dia-a-dia em Alfândega da Fé e mesmo no teu próprio trabalho, porque tu também não estás só por aqui, certo? Certo. Bem, o meu dia-a-dia é muito aleatório, eu não tenho um padrão, não tenho uma rotina e se tinha deixei de ter porque realmente isto é uma montanha-russa de atividades. Agora, o meu dia-a-dia é mais específico, estamos em período de pré-campanha. Falaste aqui de várias atividades que tu tens, explica-nos então o que é que tu fazes, estavas a falar então de pré-campanha, nós queremos saber tudo. Explica então, quem é a Clara profissionalmente? Então, eu profissionalmente sou advogada, sou professora também, dou aulas de Direito no Porto e, a par disso, vou-me pôr numa categoria que eu acho que não seja uma categoria, mas faço política, eu fui deputada à Assembleia da República e estou em campanha porque sou novamente candidata à Assembleia da República e, portanto, estamos em período de pré-campanha e tento conjugar isso com a outra minha vida profissional, que é difícil, mas tento fazer, sim. Portanto, tenho essa vertente de advocacia, que era o que eu fazia antes, advocacia de aulas. Entretanto, fui para a Assembleia da República e tive de fazer opções, portanto, tive de deixar a advocacia de lado e fazer uma pausa, mantive sempre a docência, portanto, continuei sempre a dar aulas na faculdade e agora não voltei ainda a 100% para a advocacia, estou aqui no período assim, intermédio neutro, mas conjugo essas três vertentes, sim. Então, diz-me uma coisa, como tu fazes tudo isso, tu agora estavas a falar que também davas aulas no Porto, agora também estás um bocadinho mais na parte da política, porque é a altura que é, mas conta-me então se tu sempre estiveste cá, pelos vistos não é? Como tu dás aulas no Porto, estimo que tenhas ido para lá também estudar. Sim, explica-nos um bocadinho esse teu trajeto, como é que tu começaste, desde a tua infância, não é? Vamos falar mais na parte escolar, como é que tu começaste, para onde é que tu foste, se sempre estiveste aqui, que não, mas explica-nos isso, porque isso é muito interessante, toda a gente quer saber quem nasce aqui, se realmente sempre ficou, se nunca ficou, se saiu. Então, eu nasci em Bragança. Os meus pais vivem em Alfândega da Fé, e como eu vivi lá sempre, fiz o meu infantário foi na aldeia dos Cerejais, depois, entretanto, a escola primária fiz em Alfândega da Fé, ensino secundário também e no final do ensino secundário tive de fazer uma opção, o que é que eu quero, que é a opção que toda a gente, todos os jovens de pelo menos 18 anos têm de fazer, que é, então, e agora? Eu terminei o ensino secundário, o que é que eu vou fazer? E na altura eu estava muito indecisa, porque, enfim, tinha ido para Humanidades, mas queria Medicina Veterinária e depois surgiu Direito e etc. E quando optei por Direito, tive de sair. Mas o meu contexto, e dizia até um bocadinho que identifico-me muito com a Alfândega, com a minha casa e com as pessoas, e isso sempre esteve presente, tanto é que eu, quando decidi ir para Direito, na altura os meus pais disseram, isto é uma escolha que é tua, portanto escolhe para onde é que tu queres ir, o que é que tu queres fazer. Fui para o Porto frequentar a licenciatura em Direito, na Universidade Portucalense, era muito gozada pelos meus colegas, porque eu vinha todos os fins de semana à casa, portanto passava muito poucos fins de semana no Porto, mas sempre tive uma ligação muito forte e vinha sempre a casa. Depois acabei a licenciatura, comecei o mestrado, comecei o estágio da Ordem dos Advogados, surgiu a oportunidade de continuar no Porto e do ponto de vista profissional sempre estive relacionada o meu centro sempre foi mais o Porto, embora sempre férias, fins de semana, passava sempre aqui, sempre. A minha vida era aqui,
não é? As pessoas, as minhas raízes, as pessoas de quem eu gosto, está tudo aqui. Não é? Tu tiveste noção de que saiu muita gente, mesmo tu sendo a única criança na aldeia, pelo menos da tua idade, não é? Porque Sim. o teu irmão era 7 anos mais velho. Sim. Tu achaste que de alguma maneira se viste que isso aconteceu? Em primeiro lugar, viste gente a sair de lá, da tua aldeia, muita gente a sair para trabalhar fora? Da minha aldeia eu não vi muita gente a sair. O meu pai tem 5 irmãos, portanto é o 6º filho, e todos os irmãos do meu pai saíram, o meu pai foi o único a ficar. E isso aconteceu com várias famílias. E, portanto, eu sempre vi que isso seria uma realidade também para mim. Ou seja, que isso era quase que assumi que isso era o percurso normal, era sair e ficar fora. Porque o meu irmão também saiu, não é? Esteve fora a estudar, entretanto regressou, mas é quase 1 em 1000. Porque a verdade é que nós aqui temos essa, é uma limitação, é verdade. Às vezes pensamos que as oportunidades estão lá fora, em primeiro lugar, em vez de olhar para dentro e perceber de que forma é que podemos nós próprios criar oportunidades. Mas a verdade é que, mesmo do ponto de vista profissional e de formação, a única opção é sair. Porquê que isto é assim? Porquê que isto é natural? Porque no fundo era o curso normal, todos os meus colegas mais velhos chegavam ao 12º ano e tinham de sair. Tu viste também muita gente do teu ciclo de amigos daqui a sair. Sim. Alguns continuam cá ou a maioria saiu para trabalhar fora? Alguns continuam cá, sim, mas muitos saíram, sim, e estão lá fora. Como é que lidas com essa parte de chegar a um ponto em que tu vês os colegas a seguirem outro rumo, não é? Porque muitas vezes nós chegamos ao 12º, vemos alguns a seguir um curso, a seguir outro, mas tudo dentro ali, um bocado da mesma cidade, não é? Sim. Às vezes uns vão estudar para uma escola relativamente perto e muitas vezes nem se perde o contacto. Sim. Agora aqui é diferente. Completamente diferente. Muita gente começa-se a espalhar para Bragança, não é? Para Bragança, para Vila Real, para o Porto, alguns para Coimbra, outros para Aveiro. Portanto, no fundo, a chegar ao 12º ano, toda a gente toma aquilo que são as opções de acordo com o percurso e com aquilo que são as prioridades, e a verdade é que toda a gente se dissipa. Toda a gente. Portanto, é muito difícil. Claro que Bragança tem aqui uma grande potencialidade e acaba por juntar muita gente, porque é próximo e tem a oportunidade de ter acesso ao ensino superior. Próximo 1 hora. Exato. O próximo aqui é muito relativo. Mas sim, a verdade é que essa é uma realidade. Perdi contacto com alguns dos meus colegas de secundário e de escola, porque uns foram para um lado, outros foram para o outro. Claro que há sempre momentos onde nos revemos, na festa da Alfândega, há assim momentos característicos onde acabamos por nos encontrar, mas é claro que é um dos fatores que me levou a mim até a perder o contacto com algumas pessoas, porque a verdade é que é uma realidade, não há opção, não há. Quem quiser ter acesso ao ensino superior não pode ficar em Alfândega da Fé, tem de sair. E depois, de acordo com aquilo que são as próprias escolhas da pessoa, tem que enverdar pelos vários caminhos. Isso acaba por ser meio que desmotivante para a maioria dos jovens também, não é? Sim, desmotivante e como um entrave, porque com a saída não é só o perder os laços e perder o contacto, é o esforço financeiro. Pois é. Porque estar em Bragança, estar em Vila Real ou estar no Porto implica deslocações diárias, implica um espaço para ficar, implica tudo o que é gastos e, portanto, é um esforço significativo para muitas famílias conseguir pôr alguém a estudar no ensino superior, porque já se sabe obrigatoriamente que vai ter de sair e vai ter que procurar uma casa, pensar em vir aos fins de semana, portanto, tudo isso, claro que é um entrave e é uma das grandes falhas aqui da Alfândega da Fé, mas como tantas outras terras do interior. Notas então que existiu, com certeza que existiram colegas teus que não tinham possibilidades de sair para estudar fora, não é? Sim. E como é que foi no geral essa parte? Por exemplo, as pessoas que ficaram aqui, que não tiveram possibilidades de seguir para o ensino superior, o que é que normalmente elas fazem hoje em dia? Tu tens alguma noção disso? Várias coisas. Olha, a trabalhar aqui, por exemplo, no Hotel e Spa. Outros saíram, tenho um amigo meu que saiu, esteve em gestão no IPB, de repente voltou para a Alfândega da Fé e abriu o próprio espaço, e depois as pessoas adaptam-se àquilo que são as poucas necessidades que existem nestes espaços e tentam perceber. Outras foram, sei lá, tiraram geriatria e depois regressaram porque é uma área forte. É uma área forte, sim, com muita falta de recursos humanos e, portanto, foram-se adaptando um bocadinho àquilo que são as exigências do espaço. Portanto, foi isso. Clara, diz-me o que é que te motiva a estar aqui ainda?
que é que te motiva a tu voltares para a tua terra, conseguires agora passar mais tempo aqui depois de teres saído para estudar, tu acabas por ter um regresso. O que é que te motiva ainda a estar aqui? Apesar das dificuldades. É o território, são as pessoas. No fundo, aqui nós não podemos olhar para... Eu não consigo ter essa visão de olhar para o território e dizer está perdido. O que me motiva a estar aqui, no fundo, em primeiro lugar, eu própria também dar o meu contributo para melhorar o que quer que seja e poder continuar naquilo que é a minha zona confortável, onde eu saio à rua e conheço as pessoas, onde eu vou tomar café e conheço as pessoas e cumprimento e estou. E, portanto, eu também tenho aqui um papel ativo naquilo que é a continuidade do território e permitir também que isso aconteça para mais pessoas e, portanto, o facto de eu estar aqui muito mais presente agora também é o meu contributo, não é? Tu, enquanto política, neste momento, como é que foi também essa aceitação da comunidade? Porque, claro, tu falas muito da parte do mudar e do não abandonar isto, mas também porque estás muito envolvida nessa parte. E também é uma maneira de tu expressares isso, não é? Qual. Acaba por ser algo que está dentro de nós e que, através da política, conseguimos mudar algo, não é? Sem dúvida. Nem sempre a título pessoal é tão fácil. Não. E estar ligada a algo politicamente acaba por ser mais simples. Mas imagina, como é que foi essa aceitação da comunidade? Quando tu voltaste do Porto, como é que foi essa aceitação e depois de tu ingressares na política? Porque não sei se é recente. Sim, é recente, sim. Mas foi muito boa. Eu sempre recebi um feedback incrível das pessoas. Já sabes, as pessoas têm aqui um carinho e a proximidade que existe aqui não existe em mais lado nenhum. Isso sente-se também aí. Quando fui para a Assembleia, fui muito bem acompanhada, as pessoas sempre muito preocupadas em saber como é que estava a correr, como é que não estava a correr, e depois, sempre que regresso, eu regressava e agora regresso e faço por estar presente. Faço para ouvir as pessoas, por estar com as pessoas e nesse processo de auscultação sempre tive um feedback positivo. Muito positivo, até porque aquilo que me levou a juntar à política de uma forma mais ativa foi precisamente o interior, foi precisamente eu ter a oportunidade de fazer, nem que seja a mínima coisa para melhorar um bocadinho a vida das pessoas do distrito de Bragança, e isso, claro, as pessoas gostam. As pessoas sentiam que realmente tinham alguém a representá-las. Tu, com certeza, hesitaste muito a fazer as primeiras publicações por críticas, não é? Porque nós só pensamos na parte negativa antes de publicar alguma coisa. Mas acredito que agora também já te tenhas habituado um bocadinho que toda a gente vai criticar algo, independentemente do que seja. Claro, a política está sempre... Quer queiramos, quer não conseguimos agradar a toda a gente. Exatamente. E há sempre pontos de concordância, há sempre pontos de discordância e dizia isto ontem, a política é feita de respeito. E, portanto, eu tenho que aceitar que nem toda a gente concorda com aquilo que eu falo, ou com aquilo que eu digo, ou aquilo que eu defendo, ou aquilo que eu apresento, ou aquilo que, de alguma forma, o partido apresenta e eu, se calhar, não concordo tanto. E, portanto, é normal. É a vida em sociedade a funcionar e isso funciona da mesma forma aqui num café a conversar, há de haver pessoas a discordar e outras a concordar. Nas redes sociais isso assume contornos um bocadinho mais específicos, porque o facto de as pessoas nem sempre darem a cara e, portanto, estarem por trás de um computador ou de um telemóvel a escrever dá uma liberdade que à mesa do café isso não acontece e, portanto, chegamos a situações um bocadinho extremadas, mas que temos que saber lidar com elas e conviver com elas e aceitá-las. Clara, diz-me o que é que tu achas que as pessoas pensam, porque tu, como já estiveste fora em grandes cidades, qual é a visão que elas têm do interior? Queres falar um bocadinho acerca disso? Eu acho que há algum desconhecimento da realidade concreta. Acho que as pessoas pensam muito, o interior é aquele cantinho, ali no fim do mundo, onde há pouca gente, e têm falta de conhecimento daquilo que é a realidade. E isto consigo-te dar 1001 exemplos onde isto acontece, desde ter comentários a dizer, tu vais, não te queixes das viagens, eu vou demorar 2 horas no trânsito, mas tu vais 5 horas sentadinha no comboio. E eu tinha que respirar fundo e dizer, tu sabes que para Bragança não há comboio.
ou estar numa discussão sobre o interior e de repente alguém dizer, pá, eu tenho a solução. Pá, falta pessoas, não é? Sim. Então, há tantas empresas que até concedem teletrabalho, porque é que não vamos criar aqui uma forma de dinamizar e permitir que os teletrabalhadores se desloquem para o interior? Eu tinha de dizer, bem, a aldeia da minha avó não tem net, não tem rede sequer. Pois, uma grande dificuldade do interior. Como é que há um teletrabalhador que vai para a aldeia da minha avó se não há sequer rede, que é a coisa mais básica para trabalhar à distância? E, portanto, eu acho que há conhecimento do ponto de vista do território, dos problemas e daqueles chavões que são a desertificação e envelhecimento, mas depois as dificuldades concretas da vida das pessoas e que as pessoas sentem todos os dias, há muita falta de sensibilidade e de conhecimento. Se calhar por isso é que não se consegue avançar tão rápido com uma medida que seja tão eficaz na resolução dos problemas, mas acho que isso também passa um bocadinho por essa sensibilidade e sensibilização. Do ponto de vista do território, nós somos enormíssimos, do ponto de vista das pessoas, nós estamos a ficar sem elas e temos que arranjar medidas e encontrar medidas que tenham efeitos concretos. Não podem ser medidas pensadas a partir de Lisboa, têm de ser medidas pensadas a partir da realidade concreta das pessoas que cá vivem, e isso é importante, e acho que isso ainda não é uma realidade a 100%, e há um bocadinho esse não lhe vou dizer estigma, mas falta de adesão à realidade concreta. Quais são as dificuldades que tu notas mais aqui no interior? Imagina que terias que explicar isso a alguém que não conhece o interior, não é? Imagina aqueles colegas que acham que é assim tão simples fazer uma viagem de comboio só porque vais sentada, ou que acham que há comboio direto até um determinado sítio, que é só... Nem imaginam que às vezes tens que sair a 40 minutos de distância, não é? Sim. E fazer uma série de quilómetros para chegares realmente ao teu destino final. Para a pessoa que não conhece o interior, quais são as principais dificuldades do interior? E depois fala-me também o que é que gostarias dessas dificuldades. Quais é que seriam mais importantes serem mudadas? Olha, eu acho que uma das prioridades e um dos principais problemas é a mobilidade. Nós temos que arranjar a forma de facilitar a mobilidade para as pessoas. Repara, é difícil nós termos oportunidades e termos serviços em todos os pontos do distrito. É impossível. Isso não vale a pena estarmos a ser utópicos, porque é uma realidade que não vai acontecer. Portanto, o que nós temos de fazer é criar condições para que as pessoas que vivem em Alfândega da Fé possam facilmente ir a uma consulta médica a Mirandela, ou a Bragança, ou a Vila Real. E isso faz-se através da mobilidade. Nós temos de garantir que há uma rede que permite essa mobilidade no próprio território. E quando falo nesta mobilidade, não é só uma mobilidade do ponto de vista de sair do território, de ir a Porto, Lisboa, de ligar as grandes capitais, mas essencialmente dentro do distrito, porque nós também temos essa falta de mobilidade cá dentro. Por exemplo, ir de Bragança ou de Macedo Cavaleiros a Freixo de Espada à Cinta, eu demoro tanto tempo como ir de Alfândega da Fé ao Porto. E, portanto, esse é um dos grandes problemas. Que, claro, não há uma solução mágica, nem é de um dia para o outro, mas temos que começar a pensar no território como um todo e perceber como é que nós o conseguimos ligar, não só internamente, mas também para com o exterior. E isso também influencia muito na forma de fazer política. Às vezes, e notava grandes diferenças, por exemplo, com os meus colegas de Lisboa, conseguem fazer atividade política com muita facilidade, de metro, de carro, de autocarro. Aqui é impossível. Aqui, para estar em Bragança 1 hora, em Freixo de Espada à Cinta outra, depois noutra em Vimioso é quase um dia, porque isto andar para a frente e para trás é muito moroso. Outra prioridade é mesmo a rede. Hoje em dia, com o mundo como o conhecemos, é essencial garantir que toda a gente tenha acesso à rede, também para garantir o desenvolvimento dos territórios, porque nós olhamos para aquilo que existe e sabemos que aquilo que existe não chega. Portanto, temos de criar, mas para criar também temos de ter meios, e isso ainda não temos, e acho que é uma das medidas que tem de ser tomada. Engraçado que eu fiz uma brincadeira com essa história da rede, e até foi numa zona que não é propriamente, pronto, até nem falta assim tanta rede como em certos sítios daqui. E muita gente achou que isso era um exagero. Não é? De todo. Existem sítios que é impossível
ser contactado. Aliás, eu costumo dizer, às vezes amigos e as pessoas mais próximas, quando vou à casa da minha avó, digo, bem, eu agora vou à casa da minha avó, já sabem o que é que isso significa, não é? Que não vou estar incontactável. Nada. Então tu consideras que as principais dificuldades para quem se queira mudar para aqui é a mobilidade e a falta de rede, internet? Sim, porque acho que com isso nós conseguimos trazer mais oportunidades. Nós precisamos de criar postos de trabalho. Precisamos de criar postos de trabalho para as pessoas se fixarem. Mas se o que nós temos não é suficiente, então tem que vir de fora. Há empresas que têm de se deslocar para o interior, mas as empresas não se deslocam para o interior sabendo que vão ter custos astronómicos com os transportes e, portanto, não chegam os benefícios fiscais que até já existem. É preciso pensar noutras formas de conseguir que estes territórios tenham atratividade para criar essas oportunidades. Fala-se muito nos espaços de coworking, permitir que os teletrabalhadores venham para cá, mas é preciso criar essas oportunidades, é preciso criar espaços de trabalho, é preciso criar espaços de trabalho com acesso à internet, é preciso criar oportunidades para que o território seja atrativo, para conseguirmos inverter aquilo que é o desígnio, que o território está voltado, que é ficar sem gente aos poucos e desaparecer. E isso não se faz do dia para a noite, não há uma caixinha mágica de onde possamos tirar uma solução e resolver o problema. É preciso ir pensando nestes pequenos problemas, que se tornam grandes problemas. Precisamos de pensar fora da caixa em soluções para fazer aqui uma transformação do território. Porquê que se fala tanto em desertificação e porquê que é importante voltar a fixar pessoas aqui? Ou fixar pelo menos as que ainda estão cá, não é? Porque é um território cheio de oportunidades. Ou tu podes olhar à tua volta e vês oportunidades em todo lado. É preciso explorá-las. É preciso garantir que as pessoas que querem ficar cá têm a oportunidade de ficar cá, mas as pessoas que por algum motivo, como eu, que saíram para estudar e que foram... que no fundo têm valor acrescentado pelo facto de terem investido na sua formação, têm possibilidade de, querendo, voltar. Certo, mas explica-me, para quem não conhece a realidade do interior, porquê é que é importante existirem pessoas ainda aqui? Para manter o território, é isso? Fala-nos um bocadinho disso. Porquê é que nós falamos muito, inclusive eu, da desertificação? E às vezes as pessoas não entendem e às vezes questionam também muito. Se há falta de pessoas aí, algum problema existe. Claro. Já falámos sobre eles. Sim, mas porquê é que é importante para os municípios, para o próprio território, fixar aqui as pessoas? Porquê é que deve existir pessoas no local? Claro que nós não queremos que isto se torne o Porto e Lisboa, não é? Claro, mas porquê é que é importante continuar a haver pessoas aqui? Porque existem aldeias em que a pessoa mais nova tem 60 anos. Sim. E isso é assustador, porque nota-se que daqui a 20 anos possivelmente não vai ter ninguém naquelas aldeias. Então porquê é que é importante garantir que existam pessoas nessas aldeias? Mais do que ser importante garantir que existam pessoas, porque nós não podemos obrigar as pessoas a irem para uma aldeia, ficarem numa aldeia ou para virem para a Alfândega da Fé. Eu acho que muitos problemas do litoral se resolviam com a resolução dos problemas no interior, porque há muita gente no litoral que só está no litoral, nas grandes cidades, porque não tem oportunidades cá, porque se tivesse, viria. Portanto, é a oportunidade de garantir que esta parte do território, que está desertificada e que é Portugal, tenha oportunidades para que as pessoas que queiram ficar cá fiquem e que as que estão fora venham. Nós não conseguimos, não vamos, nem isso passa pela cabeça obrigar as pessoas a vir para cá. Nós não conseguimos repovoar o interior. Agora precisamos é de garantir que quem quer efetivamente cá ficar tenha oportunidades para cá ficar. Isso é importante para a valorização dos territórios. Isso. É importante para esta parte do país que tem uma potencialidade enorme e que está com algumas ou enfrenta algumas dificuldades, que as consegue ultrapassar. E isso passa obrigatoriamente pelas pessoas. Até para manter um pouco as tradições que existem, porque se não existir pessoas, não existem tradições, sem dúvida, não existe nada daquilo que se fazia antigamente, que as pessoas tanto gostam, mas ninguém está muitas vezes interessado em manter. Tal e qual. Então e até gostam de ver... mas depois são tradições que acabam por morrer, porque se não há pessoas para as continuar, elas terminam. Portanto, isso é importante para a própria valorização do território. E quando eu falo em valorização do território, é do ponto de vista territorial, cultural, tudo faz parte do território. A nível de serviços, se, por exemplo, a Alfândega da Fé,
há poucas pessoas. Temos um centro de saúde que tem muitas limitações, mas se houver menos, ele deixa de existir. Se houver menos, deixa de haver escolas. Então as poucas pessoas que cá vivem e que têm filhos vão ter que procurar uma outra solução para que os filhos possam obter a formação noutros lados. Importante. E isso é desistir do território. Isso é muito importante, o que estás a dizer. As pessoas não têm noção Nada, disso. nenhuma. Já houve uma junção de tantas escolas para garantir que aquelas crianças conseguem ir à escola. Às vezes têm que apanhar um táxi para chegar ao autocarro, do autocarro para ir para a escola. Só que ninguém percebe isso. E há pessoas, nós aqui temos no distrito de Bragança, o caso mais chocante que eu acompanhei desde o início e que sempre me revoltou, que é o caso de Vimioso. Vimioso não tem ensino secundário, o que significa que os alunos do concelho de Vimioso têm de se deslocar para Bragança. São miúdos que aos 14, 15 anos têm de sair das duas uma, ou fazem a viagem de ida e regresso e têm de acordar tipo 5, 6 da manhã para conseguirem estar na escola e depois chegam a casa por volta das 8, 9 da noite e comparada com as pessoas que vivem e estudam em Bragança é uma diferença abismal do ponto de vista da disponibilidade para o estudo, do ponto de vista do tempo ou então têm de optar por os pais transferirem os filhos para Bragança, eles ficam lá a semana toda e depois vêm só para casa ao fim de semana. Isto de uma criança de 15 anos. Eu fiz isso aos 18, a ir para o Porto, para a faculdade. Estamos a antecipar nem sei como esta mobilidade, não é? Não... Este desligamento das raízes da família, e isso, claro, tem impacto e acaba por ter impacto naquelas crianças e nas famílias. Os alunos de Vimioso, se quiserem ir para o balé, só podem frequentar depois das 10 da noite, porque só chegam a Vimioso depois das 10 da noite. Portanto, tudo o que é atividades extracurriculares, eles não conseguem ter acesso, porque, no fundo, passam o tempo em viagens, para lá e para cá. É chocante, é chocante. E se não houve isto, porquê? Porque tudo o que é medidas, são medidas e normas pensadas no pressuposto que temos um território igual, que não temos. E, portanto, nós temos que começar a pensar no território tal como ele está, com desigualdade. E, portanto, temos que criar medidas que venham compensar a desigualdade. E que, se não o fizermos, o território acaba por morrer, porque se todas as crianças e todos os alunos tiverem que ser deslocados, se calhar as famílias optam por se deslocarem também. E então vão abandonar aquele sítio. Abandonam aquele sítio, deixa de haver finanças, deixa de haver um posto de correios, deixa de haver um centro de saúde. O pouco que existe termina. E com isso termina também aquilo que as pessoas que estão fora gostam, que é a cultura, que é as tradições, que são as festas. E, portanto, isso é deixar o território morrer, é algo que nós não podemos fazer. E como é que não o podemos fazer? Bem, como é que nós contrariamos essa tendência? É apostar nas medidas que venham de alguma forma trazer um equilíbrio ao desequilíbrio que existe no território. E o que é que achas dos apoios que muitas vezes eu tenho divulgado nas redes sociais, que são alvo de muitas críticas, Sim. Os apoios sociais que existem para haver um repovoamento, vamos Sim. dizer assim, de algumas zonas? Não estou só a falar do emprego interior mais, que existe, Sim, esse aí, sim. Pronto, já divulguei bastante, mas às vezes até existem apoios dos próprios municípios, não é? Sim, o que é que tu achas sobre isso? Olha, eu acho que realmente está a haver cada vez mais, porque também há cada vez mais essa preocupação de fixação do território e nós temos várias medidas do ponto de vista nacional para tentar contrabalancear um bocadinho esse desequilíbrio e garantir que há oportunidades ou que há aqui uma discriminação positiva para quem quer viver e trabalhar no interior, e os próprios municípios adotam medidas locais que também têm como objetivo máximo garantir a fixação da população, desde medidas para a natalidade, para a habitação, enfim, há uma série de medidas que são implementadas e divulgadas pelos próprios municípios e que se adaptam, claro, àquilo que são as características locais de cada um dos territórios, mas que para permitir isso mesmo, que há condições e que há uma discriminação positiva que permita a pessoas de fora virem para o interior e que permita também às pessoas do interior constituir família e continuar a ficar cá. E isso realmente, há aqui uma teia que tem de se interligar muito bem entre aquilo que são as medidas nacionais e as medidas locais para garantir essa discriminação positiva, para evitar que os que cá estão saiam e que os que querem voltar, e há muitos que querem voltar, voltem.
Sem dúvida, existe muita gente a querer voltar Muita, para muita. o local onde nasceu. Sim. Só que olham para o território e pensam, eu vou voltar e vou fazer o quê? Como é que eu vou viver? De que é que eu vou viver? E, portanto, optam por ficar no sítio onde há mais oportunidades, que é naturalmente o sítio que tem mais pessoas e que, por sinal, já cria mais oportunidades. Portanto, isto acaba por ser uma bola de neve. Mas consideras então que esses apoios ou não são suficientes ou então não estão a ser devidamente também divulgados, Sim. não é? Porque eu noto que muita gente desconhece Sim, este tipo muita, de apoios. muita, e eu muita. até por uma pequena pesquisa no Google, por exemplo, Vimioso, não sei se é bem Vimioso, mas existe uma terra em específico que eu pesquisei que até tinha bastantes apoios. Mugadouro, por exemplo, tem imensos apoios. Por acaso não me recordo do nome em específico, mas depois até mais tarde te falo. Mas imagina, existiam muitos apoios lá da habitação, por exemplo, lá está, o da natalidade também, mas não são tantos, Sim, não é? Não abrange tantos territórios, mas eu acho que isso também não está a ser divulgado devidamente, não é? Sim. Então não chega a toda a gente. Claro. E os próprios locais às vezes nem sabem. Então não acham sabem. que isso às vezes é criado só para quem vem de fora do país, Sim. não para quem vem só do Porto ou de Lisboa, Sim, pronto, sim, ou de sim, outras sim, cidades, sim, mas acham que é criado só para estrangeiros. Isso não é verdade. Não. Isso abrange toda a gente, Sim, não é? Que esteja interessada. Sim. Então, Essa realmente falha, isso, sim. existe uma falha nisso, certo? Sim. Mas sim. relativamente à parte de achas que são suficientes? Nunca nada é suficiente. Nunca serão suficientes. E Vamos nunca é querer sempre possível mais. Sim. agradar a toda a gente. Sim. Mas acho que o caminho passa por aí. Passa por tentar perceber de que forma é que vamos conseguir garantir que temos mais oportunidades, que as pessoas que querem vir para cá tenham possibilidade de vir para cá e, claro, o que fazemos é pouco, mas já é alguma coisa e temos sempre que querer mais, porque a verdade é que se olharmos para trás vemos que realmente tivemos aqui uma grande evolução negativa no que diz respeito aos territórios do interior e, portanto, precisamos ter uma evolução positiva no que diz respeito às medidas para garantir que os territórios não ficam ao abandono. Há aqui uma grande falha na comunicação para fora, se calhar as pessoas, claro, do município, as pessoas que se calhar como tu que já passaram por isso e que tiveram que procurar e se esforçarem um bocadinho até chegam lá, mas isto tem de ser mais abrangente, as pessoas têm de ter conhecimento que tem também algumas vantagens em mudarem-se para o interior e que também é uma oportunidade. E um processo descomplicado, porque eu acho que existe um processo muito complicado na adesão a certos apoios. Sim. Ainda somos um país muito burocrático. Também uma grande parte da solução passa por desburocratizar aí um bocadinho esse processo. Parte, sim. A realidade do interior é pouco ouvida. O que é que te move para continuar ativa nesse meio? É precisamente fazê-la ouvir. Um dos motivos que me levou a estar na política de forma mais ativa, nunca fui política profissional, se é que posso dizer isto, mas o motivo que me levou a ligar-me à política de forma mais ativa foi precisamente dar voz a estes territórios e garantir que se está a ser discutida uma proposta sobre educação, nós estamos a mostrar a realidade do interior. Se está a ser discutida uma proposta sobre agricultura, eu tenho que mostrar aquilo que é a visão do interior, porque a verdade é, nós dizemos, o interior, aquelas pessoas que estão para ali naquele fim do mundo, são pessoas que também têm dificuldades e que, naquilo que é este contexto, essas dificuldades têm contornos completamente diferentes e que têm de ser falados, têm de ser discutidos, têm de ser procuradas soluções que se adaptem precisamente a esse contexto. E, portanto, esse foi o meu grande motivo de me ter juntado à política e de fazer política de forma ativa, foi precisamente garantir que estes territórios têm voz e têm alguém que lá longe em Lisboa transmite aquilo que é a realidade destas pessoas e que a conhece, não é? Sim. Sentes que de certa forma és a porta-voz da tua terra? Sim, sem dúvida. Isso é uma honra e um orgulho enorme, mas também é uma responsabilidade muito grande. Que bom. E era importante que tivéssemos mais. Sem que abríssemos aqui o leque e que tivéssemos uma maior representatividade. Isso é uma coisa que eu discuto muito, que é a representatividade dos territórios do interior. Sou a deputada, ou fui a deputada mais jovem de sempre eleita pelo Distrito de Bragança. E isso também foi um sinal positivo. Foi um sinal positivo que se deu ao país porque, para quem olha para o Distrito de Bragança e vê aquele território despovoado, desertificado, de repente tem alguém jovem a dar a cara e é importante para fora e também é importante para dentro. Somos poucos, claro que somos poucos. O sistema eleitoral devia ser completamente repensado, eu defendo isso.
defendo que devemos olhar para o território do interior, que é 80% do país, mas que não tem 80% da representação. E, portanto, temos que estabelecer aqui um equilíbrio na representação para garantir que o interior também tem pessoas a falar sobre o interior e a expor aquilo que é a realidade. E não é só falar, nem é só expor, é concretizar, é fazer força para aprovar medidas, para ter soluções concretas que façam a diferença na vida das pessoas, porque a verdade é que é difícil. O interior tem poucos deputados, e falo no interior de uma forma transversal, e isso precisa de ser alterado. E eu defendo mesmo isso dentro do meu próprio partido. Eu já defendi que realmente é preciso olharmos para o sistema eleitoral e percebermos que o país que temos hoje não se coaduna com o sistema eleitoral que nós temos. Que é preciso promover aqui uma reflexão, uma alteração, de forma a que os territórios do interior sejam valorizados e que possam ter a representação que merecem. Mas tu sabes que estás a ser uma excelente influencer, vamos chamar assim, e que estás tipo, também a traçar quase um caminho para que outras pessoas daqui façam a mesma coisa que tu estás a fazer. Sem dúvida. Independentemente do partido. Sim. O importante é a voz que tu estás a dar e principalmente ao povo jovem, a força que tu estás a transmitir e a influência que tu causas nas pessoas daqui. É verdade. Isso é inspirador. Sim. E mesmo para as pessoas de fora. Para os jovens de fora nós temos uma estrutura, não é? Mas para quem é de Lisboa e do Porto e que está habituado a ter representação jovem, nós aqui não estávamos. E de repente olham e vêm Bragança e dizem, mas Bragança também tem uma jovem. E portanto eles próprios, eu recebo muito feedback muito positivo de jovens que não são do distrito, que são de outros distritos do interior ou mesmo do litoral, que dizem, pá, excelente, o distrito de Bragança ter uma representação jovem é incrível. E, portanto isto também é um bom sinal, não só para dentro, mas também para fora. Que palavra define a tua relação com o interior? Esperança. Esperança no território, esperança nas pessoas que estão no território, esperança no país, num país cada vez mais igual e que caminhemos para esta realidade que eu gostava que fosse no futuro próximo, termos um país com mais igualdade de oportunidades e que um jovem do distrito de Bragança não fosse obrigado a sair do distrito de Bragança só pelo facto de não ter oportunidades. Ou que possa sair para se valorizar, mas querendo que tenha a possibilidade de voltar. Claro, obrigada por Obrigada todo este ensinamento, não é? A sério, muito obrigada mesmo. Para mim é altamente gratificante e eu tenho a certeza que quem vir isto que a gente está a gravar hoje vai mudar completamente a maneira de pensar, se pensa de maneira diferente. E vai ter outra visão também. Mas tu também tens um papel muito ativo naquilo que é a promoção do interior e da realidade do interior. Eu dizia-te há bocadinho que às vezes as medidas não chegam. É preciso sensibilizar e é preciso sair da bolha e transpor para fora da bolha aquilo que é a realidade do interior e tu fazes isso de uma forma muito bonita, mostrar realmente a realidade tal como ela é, com todas as coisas boas, mas também com todas as coisas menos boas, mas é a partir desse conhecimento e dessa realidade que nós temos que trabalhar e só trabalhamos com toda a gente, perceber que realmente a vida não é bonita e não há arco-íris em todo lado e que temos que fazer mais pelos territórios do interior e olhar para eles com as dificuldades que têm, não olhar para eles a partir de Lisboa como um território que está ali esquecido e que está ali com meia dúzia de pessoas. Exatamente. Portanto, também te dou os parabéns porque obrigada. O teu projeto é incrível. Essencialmente gosto de mostrar muito o que se faz de bom aqui, mas também não criar floreados. Já falaste da mobilidade, já falaste da internet. É verdade, eu vou sempre ter aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, eu até sinto que, claro que é a partir da minha experiência pessoal, e sabes bem disso, não é? De uma forma amadora vou passando tudo aquilo que vivo, mas acaba por ser interessante porque depois vamos ter exatamente os mesmos assuntos. Ou seja, acaba por não ser tão descabido assim e isso é bom até, tu estás a validar aquilo que eu digo, tu que já estás mais dentro do ponto, porque eu vim de Vila do Conde. Claro, de fora, sim. Não tem nada a ver com aqui. Mas tu quando vieste não tinhas, ou seja, não tinhas a completa noção das especificidades e da luta quase diária das pessoas que vivem. As pessoas que vivem cá são resilientes, são resistentes.
A Clara é a prova viva de que num meio muito pequeno é possível também se criar grandes pessoas. Por isso, se tens alguma coisa a questionar ou a dizer à Clara, por favor, deixa nos comentários. Acompanha a Clara nas redes sociais para perceberes o que ela faz pelo e no interior. Até ao próximo Interior de Sucesso.